Olá, bem-vindo a mais uma aula aqui no nosso canal Fragmentos Teóricos. Na nossa aula de hoje, iremos falar sobre verdade e mentira. Essa aula estava preparada para ir ao ar no dia 1º de abril, mas devido à aula de coronavírus que tivemos que preparar e depois a entrevista do Padre Luiz na Semana Santa, tivemos que adiá-la. E isso não é mentira. Sem mais delongas, solta a vinheta de verdade, Ivo! 1º de abril tornou-se um dia de brincadeira de contar mentira, a partir do século XVI, no reinado de Carlos IX, na França. Desde o início daquele século, o Ano Novo era comemorado no dia 25 de março, com a chegada da primavera. As comemorações do Ano Novo duravam uma semana, até o dia 1º de abril. Em 1562, o Papa Gregório XIII instituiu um novo calendário para todo o mundo cristão, o chamado calendário gregoriano, em que o Ano Novo passou a cair no dia 1º de janeiro. O rei Carlos IX da França só seguiu o decreto papal 2 anos depois, em 1564, mesmo assim sob protesto de boa parte dos franceses que insistiam em continuar a comemorar o Ano Novo até o dia 1º de abril. Como sempre, aqueles mais divertidos começaram a ridicularizar esse apego, enviando aos conservadores, adeptos do calendário anterior, apelidos de bobos de abril, presentes estranhos e convite para festas inexistentes. Com o tempo, a brincadeira se espalhou por toda a França e 200 anos depois migrou para a Inglaterra e daí para o resto do mundo. Brincadeira ou não, o fato é que a mentira pode transformar vidas, países e até a história. Basta olharmos para fake news, que nada mais são do que uma mentira travestida de verdade. Aliás, por falar na imitação inversa da verdade, me veio à mente uma parábola que ouvi há pouco tempo atrás. A parábola é que inspirou o quadro A Verdade Saindo do Poço, armada do seu chicote para castigar a humanidade, do escultor e pintor francês Jean-Léon Gérôme. A pintura, datada de 1896, pertence às coleções do Museu Anne de Bouget, em Moulins, na França. A parábola também surgiu no século XIX e diz o seguinte: um dia, a mentira e a verdade se encontraram. A mentira, então, disse para a verdade: nossa, que dia maravilhoso! A verdade olhou para o céu e viu que realmente o dia estava maravilhoso. Então elas caminharam juntas por muito tempo, até que finalmente chegaram a um poço. Então a mentira disse à verdade: a água está muito agradável, vamos tomar um banho juntas? A verdade, mais uma vez desconfiada, colocou os pés na água e sentiu que realmente estava muito gostosa. Então elas se despiram e começaram a tomar o banho. Algum tempo depois, a mentira saiu da água rapidamente, vestiu as roupas da verdade e fugiu. A verdade, furiosa, saiu do poço e correu atrás tentando encontrar a mentira e pegar suas roupas de volta. As pessoas, vendo a verdade nua, desviavam o olhar, com desprezo e raiva. A verdade, então, voltou ao poço e desapareceu para sempre, escondendo nele sua vergonha. Desde então, a mentira viaja ao redor do mundo, vestida como se fosse a verdade, satisfazendo as necessidades da sociedade, porque, claro, o mundo não quer de maneira alguma encontrar a verdade nua. Mas a parábola apresenta um outro desfecho para essa história. A verdade, ao voltar ao poço, recusou-se a vestir as roupas da mentira, e por não ter do que se envergonhar, resolveu sair nua por ruas e vilas. Desde então, é por isso que as pessoas, a sociedade em geral, prefere olhar para a mentira vestida de verdade do que encarar a verdade nua e crua. Um dos mais importantes filósofos da história, o alemão Immanuel Kant, disse que devemos falar a verdade sempre. Ao contrário do senso comum, Kant tinha uma teoria moral bastante apurada para defender o seu pensamento.
Esse pensamento foi desenvolvido por Kant a partir de alguns conceitos desenvolvidos por ele mesmo, como o conceito de imperativo hipotético e imperativo categórico, por exemplo. Para Kant, os imperativos hipotéticos apontam para uma determinação, mas só funcionam como uma ordem apenas se você deseja alcançar um determinado objetivo. Por exemplo, se você quer ganhar mais dinheiro, então precisa trabalhar mais. Já os imperativos categóricos apontam para os deveres morais. Portanto, quando é dito você não deve mentir, não é uma possibilidade, mas uma ordem indiscutível. Ou seja, em qualquer condição, não deve mentir. Para Kant, os imperativos hipotéticos tinham como base os desejos. Os imperativos categóricos tinham origem na razão humana. Para o filósofo alemão, só devemos agir como se nossas ações pudessem se tornar leis universais. Ou seja, Kant pensava que só devemos agir quando nossas ações forem consideradas corretas por qualquer pessoa e em qualquer tempo e poderem ser transformadas em regras gerais a serem seguidas. Portanto, mentir não pode se transformar em uma lei universal, pois, segundo Kant, se isso acontecer, as pessoas não dariam mais qualquer valor ao que as outras pessoas dissessem, e nem mentir poderíamos mais, já que ninguém nos daria ouvidos. Para Kant, falar a verdade é um dever moral e o que interessa é a intenção do agente moral e não o resultado, mesmo que esse resultado possa ser algo extremamente negativo para alguém. Se fôssemos traduzir esse pensamento de Kant num dito popular, poderíamos dizer: olha, você tem que falar a verdade a qualquer preço, doa a quem doer. Para o filósofo alemão, temos duas formas de agir com a verdade. A primeira é agir conforme o dever, e a segunda é agir por dever. No primeiro caso, falamos a verdade por medo ou preocupação com o que possa nos acontecer se falarmos mentira. Ou seja, o agir conforme o dever é agir por interesse e não por obrigação. É como se você fosse verdadeiro só quando a verdade lhe convém. Na segunda forma, agimos por dever, quando entendemos que é o nosso dever falar a verdade, independente dos nossos interesses. Mas sejamos verdadeiros, a mentira está completamente entranhada na nossa sociedade, não é mesmo? Você, por exemplo, já curtiu essa aula de hoje? Você tem assistido às aulas anteriores até o fim? Tem compartilhado esse canal maravilhoso com seus amigos? Tô de olho em você, hein? Tô de olho em você. Não minta! Brincadeiras à parte. Tem gente que mente com muita facilidade e por qualquer motivo. Tem gente que nem percebe que está mentindo. Tamanha aptidão e regularidade com que costumam faltar com a verdade. Quem mente tenta te convencer de algo a partir de uma realidade falsa, com objetivos normalmente negativos. Assim, para você não cair mais na mentira dos outros e continuar no caminho da verdade, vão aqui 3 dicas para te ajudar a saber se a pessoa está mentindo para você. A primeira dica: procure contradições entre a fala e os gestos da pessoa. Geralmente, quem mente fala com uma emoção e gestualmente expressa outra. Como mostrar tranquilidade na fala, mas manter expressões de tensão no rosto e nas mãos, por exemplo. Segunda dica: procure manter o contato visual com a pessoa. O mentiroso frequentemente procura desviar o seu olhar exatamente tentando fugir do olhar atento do seu interlocutor. Também costuma dar piscadas mais longas, deixando os olhos mais fechados do que o tempo habitual. Terceira dica: procure ficar atento à voz da pessoa. Regularmente, o mentiroso altera seu tom de voz, deixando o timbre mais grave ou agudo, além de apresentar um certo tremor, falta de ritmo e firmeza na fala.
O mentiroso adora dar rodeios. A nossa aula de hoje vai ficando por aqui, mas antes não se esqueça, curta as nossas aulas, inscreva-se no nosso canal e acione o sininho para receber todas as nossas postagens. Um forte abraço, de verdade, e eu te vejo em nosso próximo fragmento teórico. Até lá!